Olá! Como já podemos constatar, as atividades de armazenagem são complexas, portanto, exigem procedimentos bem definidos e detalhados, não permitindo falha nas informações passíveis de acarretar problemas de todos os tipos e natureza. Sua informatização deve ser voltada para o gerenciamento de uma grande base de dados operacionais, constituída de forma a propiciar um melhor processo de controle na armazenagem. Vamos conhecer um pouco mais. Assim, podemos citar alguns pontos importantes dentro desse processo, como a racionalização da entrada de dados. Cada informação deve ser alimentada uma única vez, ficando disponível para todas as aplicações. Digitação de informações diretamente dos documentos produzidos no decorrer das operações, sem necessidade de transcrições. Desburocratização e racionalização das rotinas operacionais em função da expressiva simplicidade de papéis e de controles manuais, aumento de quantidade e da produtividade no processamento das informações operacionais, com reflexos positivos no atendimento aos clientes, significativa rapidez no tempo de faturamento dos serviços executados, com reflexos financeiros positivos, e possibilidade de cálculos de reservas de praça. Em outras palavras, um bom processo de informatização dentro da área de armazenamento e estoque pode trazer uma economia muito grande para a empresa, diminuindo, portanto, os seus custos, além de facilitar e permitir uma fluidez maior nesse processo, evitando, assim, desperdício de tempo e de recursos para a organização. Nesse processo de informatização, informatizar a requisição de serviço é muito importante. Essa requisição de serviço refere-se aos registros diários em que os clientes solicitam mercadorias. Tendo isso informatizado, as empresas conseguem programar diversas operações dentro do processo de armazenagem. Entre essas operações, podemos citar o recebimento e entrega de mercadoria nos pátios dos armazéns, a ova e desova de contêineres e a transferência de contêineres vazios. A digitação das ordens de serviço de armazenamento são muito importantes, pois a digitação desse boletim alimentará a base de dados operacionais uma única vez, com informações gerais de cada operação. Além disso, o pessoal envolvido nessas operações e os seus respectivos horários também serão anotados. Seu processamento permitirá disponibilizar através de uma única entrada o seguinte: dados relativos a lotes que compõem o inventário do armazém, através de registro de recebimento, entrada, embarque, descarga, entrega e saída da carga, cálculo dos períodos de armazenagem, registro das entradas, saída, ovação e desova de contêiner e lote de cargas desconteneizada, bem como de armazenagens incidentes, cálculo da produtividade da força de trabalho envolvida, dados estatísticos sobre a movimentação de cargas, bem como os respectivos índices operacionais, faturamento de serviços executados. Vejam, portanto, que a informatização desse processo permite que diversas etapas ou diversas outras tarefas sejam executadas de uma maneira bem mais rápida e simplificada. Com relação ao controle de containers, o processo informatizado dessas anotações permitirá que haja um cadastramento e controle dos contêineres vazios disponíveis, seus respectivos status, movimentações, link e serviços conexos realizados, registro da entrada de contêineres cheios, os respectivos lotes de carga desovados, seus locais de armazenagem, tempo de utilização de equipamento, informações para o faturamento e dados estatísticos sobre a operação de desova. Também permite o registro das informações relativas aos lotes de carga desovado em container, tempo de utilização de equipamentos, informação para o faturamento e dados estatísticos sobre a operação de ovação, registro das entregas dos contêineres já ovados para o pátio de contêineres. Em outras palavras, permite saber se o contêiner foi carregado, que é a ovação, se ele foi descarregado, que é a desovação, e o tempo que ocorreu esse processo,
quando ocorreu esse processo e em que situação se encontra esse contêiner. Outro serviço facilitado pelo processo de informatização na armazenagem é o faturamento, que consiste no processamento de todas as informações operacionais visando o faturamento dos serviços prestados. O cálculo das faturas deverá ser realizado automaticamente pelo sistema a partir dos dados operacionais já inseridos na base de dados, sem que haja necessidade de qualquer digitação operacional. O faturamento consiste, portanto, na emissão de notas de cobrança pelo serviço prestado pela empresa juntamente com a mercadoria. Por exemplo, se ela vende uma mercadoria, o faturamento é exatamente a emissão da nota fiscal de venda junto com os demais documentos de cobrança para o cliente que comprou aquela mercadoria. O mesmo acontece com a prestação de serviço. Outro serviço informatizado importante é o controle dos equipamentos utilizados na armazenagem. Aqui, nós temos o registro das horas efetivamente trabalhadas por cada equipamento e das respectivas manutenções preventiva e corretiva. Dessa forma, o administrador saberá exatamente quanto de vida útil ainda resta de um equipamento, quanto tempo ele ficou parado, quanto tempo ele foi utilizado, sabendo, portanto, quando esse equipamento deverá ser substituído ou trocado. Temos ainda as estatísticas operacionais, que são registros relativos ao desempenho das operações, a partir das informações existentes nas bases de dados, sem necessidade de quaisquer transcrições ou digitações complementares. Dessa forma, o administrador consegue ter gráficos e mapas estatísticos com todas as informações da armazenagem. Assim, vão ser uma importante ferramenta que irá auxiliar no processo de tomada de decisão com relação ao setor de armazenagem. De uma maneira mais específica, nós temos alguns sistemas informatizados prontos que auxiliam nesse processo que nós mencionamos. O mais comum deles é o Warehouse Management System, WMS. Esse sistema ele permite uma interconexão ou uma interface ligada entre diversos equipamentos que formam o setor de armazenagem, permitindo desde o início, quando se tem o recebimento ou o despacho das mercadorias, através, por exemplo, de máquinas que fazem a leitura de código de barras, que vão permitir verificar se a quantidade e características das mercadorias que estão chegando ou sendo despachadas estão corretas, estão de acordo com o seu documento de emissão. Também permite uma localização desse equipamento dentro do setor de armazenagem, sabe exatamente o seu endereçamento e dessa forma facilita o processo de picagem, ou seja, de recolhimento das mercadorias conforme foi solicitado pelo cliente. Também esse sistema irá permitir o desenvolvimento de relatórios administrativos que vão ajudar nesse processo de controle, sabendo, portanto, quanto de materiais ainda existem dentro do setor de estocagem, quais estão disponíveis, quais foram vendidos, qual foi o destino e a origem de cada um deles. Ou seja, vamos ter aqui um inventário administrativo de todos esses produtos que compõem o estoque da empresa. Quais são as características desse sistema? Bem, vamos ver algumas das suas vantagens. Redução de custos logísticos, porque você vai empregar menos pessoas, você vai ter uma maior fluidez e uma maior rapidez nesse processo. Consequentemente, os seus custos serão menores. Aumento da capacidade de trabalho, ou seja, com menos pessoas realizando mais tarefas. Organização de processos e recursos, você vai ter tudo de uma maneira organizada, mapeado, um fluxo mais detalhado e que você poderá acompanhar e fazer as devidas correções. Agilidade nos processos de distribuição, facilitando, portanto, não só a distribuição interna, através de um endereçamento mais ágil, correto, assim o material irá para o seu setor correto de estocagem e de uma maneira sem falha, como também o próprio processo de distribuição para os clientes, os consumidores, através da picagem. Supervisão de leaks de cadeias logística e a integração com sistemas externos. Esse ponto nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Funcionalidades desse sistema: controle
qualitativo e quantitativo da mercadoria em fornecimento. Como nós vimos, todas as informações a respeito da mercadoria serão checadas de uma forma mais rápida. Ordem para fornecedores e recebimentos no armazém. Esses documentos serão gerados no próprio local, facilitando o processo e o fluxo de uma maneira mais rápida, tanto para receber essa mercadoria quanto para despachá-la. Atribuição automática ou manual de locais do armazém. Dessa forma, você poderá controlar todo o processo de estocagem de maneira automática ou manual. Isso permitirá, por exemplo, a utilização de robôs que poderão pegar uma mercadoria ou levar uma mercadoria para o endereço especificado, muitas vezes sem a intervenção humana ou uma intervenção remota. Reposição de armazém, emissão de pedidos e envio para clientes. Aqui você consegue controlar as mercadorias sabendo o momento em que se deve fazer o pedido de nova mercadoria para suprir os estoques que já estejam considerados no nível mais baixo. Ao mesmo tempo, permite você despachar mercadorias para os clientes de uma maneira mais ágil. Rastreamento de lotes, veículos, armazenagens e datas operacionais. Através desse sistema, você consegue saber exatamente onde está essa mercadoria, seja dentro do seu armazém ou fora do armazém, quando transportada por veículos sob o seu controle. E comunicação de dados sem fio, radiofrequência, com códigos de barras, serviço completo e inventário. Um sistema desse permite, de maneira informatizada, você ter um controle praticamente total sobre toda a mercadoria que entra e sai do seu armazém, facilitando dessa maneira uma melhor gestão, um melhor controle dos seus estoques. Outras funcionalidades advindas de um sistema informatizado são determinar o agendamento de docas para descarga de caminhões, reconhecer o mapeamento de área e os diferentes endereços disponíveis conforme a parametrização prévia, determinar prioridades para descarga ou embarque conforme o caso, entre inúmeras outras. De uma maneira geral, podemos dizer que uma organização, uma empresa que tem o seu setor de armazenagem informatizado, consegue ter um ganho, uma redução nos seus custos muito significativa. Isso, consequentemente, vai gerar maiores lucros. Ter um armazém hoje sem um controle informatizado é um custo muito alto para as organizações. Quanto maior for esse armazém, quanto maior for a diversidade de mercadorias nele armazenado, e também quanto maior for o valor dessas mercadorias, fazem com que o gestor pense seriamente em ter um bom sistema informatizado para ajudar no processo de gerenciamento. Um outro exemplo de informatização de um sistema de armazém, que nós já conhecemos um pouquinho, é através do código de barras e a leitura ótica. A leitura dos códigos de barra é feita através de pequenas máquinas chamadas coletor de dados de radiofrequência. Essas máquinas estão interligadas ao sistema via radiofrequência Wi-Fi, fazendo a comunicação direta dessa leitura com os computadores, não só no processo de repassar a informação para o computador, mas também de receber essa informação do computador, permitindo que o operador dessa máquina tenha um melhor controle e um melhor gerenciamento de suas operações. Temos ainda o intercâmbio eletrônico de dados, que é uma técnica de transmissão eletrônica de dados de computador a computador, cuja principal característica é integrar sistemas aplicados a transações entre diferentes organizações, harmonizando as práticas comerciais e padronizando dados entre seus usuários, mantendo a independência e o sigilo. Assim, duas empresas diferentes, através de sistemas informatizados, poderão trocar informações entre si sobre uma transação comercial. Antigamente, isso era feito de maneira manual, onde um determinado parceiro comercial tinha que emitir um documento físico, que seria então, por exemplo, escaneado ou emitido através de um fax para uma outra empresa. Era uma relação que existia, por exemplo, entre um consumidor que emitia uma nota de compra para um fornecedor ou um fornecedor que emitia uma fatura, uma nota de venda para o seu consumidor.
esse processo físico acaba sendo substituído por um processo informatizado, onde, no lugar do papel, nós temos hoje, por exemplo, o e-mail.